Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no 60 Hz Podcasts. Um espaço para conhecimento técnico, uma conversa com responsabilidade de proteção de sistema elétrico de potência, de ativos do sistema elétrico de potência. E nós temos essa intenção de trazer para vocês um conhecimento diferenciado, um conhecimento onde você vai poder aplicar na sua carreira profissional, acrescentar no seu dia a dia, aí na gestão de ativos, também em sistema de proteção. Hoje nós vamos estar iniciando esse primeiro episódio, nós vamos estar falando sobre descarga parcial. O que é, como eu faço essa análise, o que eu posso fazer, né, no meu ativo para poder achar um diagnóstico e dar realmente uma manutenção eficiente. E para isso, eu trouxe nada mais, nada menos do que um especialista na área, conceituado. Ele vai falar sobre ele mesmo, né? Mas eu estou aqui hoje com o professor Magno Soares, que é especialista na área, que conhece de ensaios, que já tem diagnóstico, vai poder falar para nós de um caso real e você vai poder aprender aí um pouquinho com ele nessa trajetória aqui, nesse podcast. Professor, fala um pouco de você, seja bem-vindo no podcast. Obrigado, professor Renato, pelo convite. É uma honra estar aqui com o senhor em mais um projeto, tá? Desejo aí vida longa ao podcast e é um prazer estar aqui novamente com o senhor nesse projeto inovador que o senhor tem trazido aí para o nosso público no setor elétrico, é um público carente de conhecimentos nessa área, e o senhor está trazendo essa proposta, é muito interessante e vai dar muito certo, e a gente vai construir aí uma comunidade cada vez mais interessada nesse tipo de conteúdo que preserva a vida útil dos ativos elétricos. Como o professor Renato falou, né, meu nome é Magno Soares, sou formado em engenharia elétrica. Formei em 2017 em engenharia elétrica. Recentemente terminei o meu mestrado em engenharia elétrica. Trago comigo uma história com transformadores desde os meus 19 anos, já que eu trabalho com transformadores. Desde a parte produtiva, desde bobinas até a parte de ensaios. Iniciei no laboratório de ensaios com 21 anos e fui até quase ali meus 30 anos, ou seja, mais de 8 anos de experiência com laboratório de ensaio, fazendo todos os tipos de ensaios elétricos em transformadores, professor. Então, descarga parcial ali, justamente, o meu primeiro contato foi justamente nesse período, né? Quando eu estava dentro do laboratório de transformador, vendo aquele gigante na minha frente, conhecendo toda a bateria de ensaios que a gente tem no transformador, descarga parcial era um deles, que eu fui conhecendo ali, e cada vez mais naquela época ali, em 2012, quando eu comecei a trabalhar com transformador ensaios, que eu fui ali tendo essa experiência. Bom, falando especificamente agora da minha experiência com descarga parcial, atuação nessa área, né? Como eu comentei, surgiu no laboratório. Sim. E aí, como eu conheço bastante do processo fabril de transformador, conheço um pouco do processo fabril de transformador, eu vou comentar com você, com os senhores a seguir, com o senhor e com a audiência a seguir, um pouco dessa vivência. Ok. Professor, você é uma pessoa que tem bastante experiência com transformadores, né? E é uma referência aí. Primeira coisa que eu acho que eu quero delinear aqui com você é a gente definir o que é descarga parcial para o público, para eles saberem aquilo que nós estamos tratando, que não é um assunto muito comum. Exato. Né? Na área de manutenção mesmo, até manutenção de ativos aí de subestação, às vezes nas grandes empresas isso já é comum, mas você é muito cliente aí, uma indústria que tem um transformador de 20 MVA com ligado em 88 kV, né, baixando para 13.8, e são ativos importantes dentro da indústria que, numa falha, ele gera um problema muito grande, às vezes está em locais que é difícil de fazer uma retirada. E aí, o que é descarga parcial?
Começando então justamente do conceito, né? O que é, né, professor? O termo descarga parcial, até se a gente pegar um documento técnico para começar a ler, ele vai explicar que existem alguns tipos de descarga. Tem descarga total, descarga parcial é uma delas, e é justamente nisso que a gente vai focar. Uma descarga total é justamente quando ocorre uma ruptura por completo de um sistema de isolamento dielétrico, certo? No caso, o isolamento dielétrico de um transformador. Tipicamente, a gente está falando agora, nesse momento, de um trafo a óleo, certo? Então, o isolamento é composto de papel, óleo. Então, nesse tipo de isolamento, uma falha total, uma descarga total indica uma falha, uma ruptura dielétrica total do isolamento. No caso da descarga parcial, como o nome já diz, descarga parcial ocorre dentro de uma certa cavidade, num local de difícil acesso, onde eu não consigo enxergar visualmente, e ela vai se manifestar quando aquele material dielétrico do transformador for submetido por um estresse elétrico, no caso, por sobretensões. Certo? Então, quando eu tenho sobretensões, aquele material, no caso, o composto de isolamento do transformador, que é óleo mais papel impregnado, aquela mistura ali. Então, tem um composto de material sólido, mais material líquido ali dentro, e ele pode se dar nos dois ambientes, tanto no material sólido, sob forma de cavidade, e dentro daquela cavidade, se ficou alguma bolha presa, quando submetido por uma tensão, aquilo vai começar a desenvolver uma diferença de potencial entre o isolamento em perfeito estado e o isolamento com um defeito. Então, essa diferença ali de potencial entre esses dois ambientes vai ter a ruptura, e essa ruptura se traduz em descarga parcial. Agora, uma questão é a seguinte, como eu comentei, dentro do sistema de isolamento de transformador, como é que eu vejo isso? Está dentro do tanque, está num ambiente confinado. Como é que eu consigo dizer se o trafo tem descarga parcial ou não? Que é uma das questões também complicadas. Então, é através de um método de carga aparente, né? A gente traduz a descarga parcial em descarga... a medição não é uma medição direta. Não tem como eu ir lá e medir, tem uma cavidade no material, tem uma bolha no óleo isolante, e aquilo vai se traduzir em uma descarga parcial. Tá. O que eu posso fazer é através de medições elétricas, normalmente, aqui eu estou falando agora de medição elétrica, do pulso da corrente da descarga parcial. Através desse pulso da descarga, eu consigo dizer que tem uma descarga parcial ali dentro, em picocoulomb, que é uma carga aparente. Ou seja, através de um pulso de corrente, é integrado aquele pulso de corrente, e eu posso dizer, olha, tem uma carga em tantos picocoulomb dentro do transformador. Professor, quando nós temos aí uma descarga parcial, a gente tem alteração de corrente, por exemplo, num primário do transformador, e que as pessoas às vezes não sabem o que está acontecendo com o equipamento. E aí, às vezes, como o próprio nome diz, é uma descarga parcial, ela pode fazer uma alteração de corrente para dar uma percepção para o em termos de grandeza, professor, se a gente analisa a corrente de entrada do primário ou corrente de saída que vai para a carga, né, no secundário, não vai ter alteração nesse sentido. Porque a gente está falando de pequenas descargas de picoamperes, femtoamperes. Então, são grandezas muito pequenas. Tá? A descarga parcial em si, no transformador, espera-se que ela não tenha uma grandeza muito grande, né? Da ordem ali, limites. Agora, falando um pouco de limites, ela pode chegar até 500 picocoulomb, aceitável até uns 500 picocoulomb, a depender da classe de tensão do transformador e norma que está sendo utilizada para definir esse requisito. Transformadores normalmente que operam em situações, por exemplo, na Europa, de outras normas que a gente está falando, aceita um limite de 250 picocoulomb. Tá. E aqui, de novo, frisando, eu estou falando de um trafo a óleo, professor. Por quê? Se é um trafo a seco, o material é muito mais sensível, o encapsulamento é muito mais sensível à descarga parcial. Então, esse limite, que era de 500 ou 250, agora vai para 10 picocoulomb. Num transformador a seco. Num transformador a seco. Tá. Só para o pessoal ter essa noção, né? Ou seja, o fenômeno de descarga parcial num trafo a seco, ele é muito mais crítico do que num trafo a óleo. Trafo a óleo, por sua concepção, sua maneira de ser construído, sua robustez, ele aguenta o tranco. E, pessoal, o transformador, né, professor Renato? Professor Renato, o transformador muitas vezes já nasce com descarga parcial. Tá. Ele já nasce. Por quê? Não é que ele nasce com descarga parcial que ultrapassa os limites. Justamente por isso que as normas técnicas, elas trazem limites para a gente. Tá? Mas
Resumindo, professor, o que é descarga parcial? Só para fechar aqui, o que é descarga parcial é uma ruptura de elétrica dentro do material, né, proveniente de uma falha. Essa falha pode ser o quê? Falha do material ou do processo de fabricação. Falha do processo de fabricação pode ser: eu talvez não fiz um processo de vácuo adequado, não tirei todas não fiz todo o processo de vácuo e na hora do enchimento ficaram bolhas, ou não fiz um processo de desaeração e levei esse transformador para a área de ensaios, que vai ser submetido à bateria de ensaios de elétricos de alta tensão, e não fiz a desaeração e ficaram bolhas ali presas. Então isso vai gerar descarga parcial no momento do teste de comissionamento final ali, de FAT que a gente chama, tá? Em fábrica. Então, beleza. Deu para ilustrar bem aí? Agora, assim, tem um ativo lá, tem um transformador, um 20 MVA, que é muito comum aí na indústria, no shopping, né? Nós temos aí, eu tenho atendido vários shopping também, com um transformador de 20 MVA e 12,5, né? E qual que é a dúvida, né, que a gente vê ali no pessoal que faz a manutenção desses ativos? Quando que eu preciso, num transformador que já tem, por exemplo, os 20 anos de uso, né? Eu peguei um caso agora de um shopping que o transformador já tem 30 anos de uso. 30 anos. Então, quer dizer, quando e por que eu devo fazer um ensaio de descarga parcial, né? Então, às vezes ele fala assim, mas por que eu vou fazer esse ensaio se eu fizer só uma resistência de isolação, alguma coisa desse tipo, o TTR ali, né? Por que eu devo fazer, né? Por que a gente ensaia a descarga parcial no caso de um ativo tão antigo e que está numa operação aí crucial, né? Tá, no caso de segurando uma fábrica, segurando um shopping. Por que deve ser feito isso aí? Quando que eu faço isso? O professor, então, primeiro a gente tem que tomar alguns cuidados e eu vou dizer aqui para você, para a gente não entender que eu posso e devo fazer em todos. Por quê? Primeiro, o ensaio de descarga parcial, para ele ser executado, para eu fazer com que se manifestem descargas parciais dentro do ambiente do transformador ali, que eu estou falando que é o papel impregnado com óleo, eu preciso de ter uma sobretensão. Eu preciso de aplicar uma sobretensão no transformador. Essa sobretensão é da ordem de 1.2 a 1.5 e dentro de fábrica, para isolamento novo, chega a 1.7 a 1.8 PU, vezes a tensão nominal, certo? Tá. Ou seja, então, nesse cenário que o senhor me comentou, um trafo ali em torno de 20, 30 MVA, 88, 138 kV, num ambiente fabril, certo? Fazer descarga parcial nesse trafo é recomendado? É usual? E quais os cuidados? É recomendado? Sim, é recomendado que se faça, uma vez que você já tem um indício de que há descarga parcial ali naquele trafo. Tá. E qual que é o indício crucial que a gente avalia hoje se um trafo tem descarga parcial hoje ou não? Olhando de longe, assim. Olhando de longe, eu vou dizer com amostragem de óleo. Ah, tá. Tá certo. Com amostragem de óleo, físico-química ou cromatografia? Gás cromatográfica. Tá. Eu avalio ali se aquele transformador ele tem atividade de descarga parcial principalmente se manifesta através do hidrogênio. Então, os níveis de hidrogênio eles vão dizer se aquele trafo tem atividade ou não de descarga parcial. Certo? Tá. Como eu disse, transformadores todos têm descarga parcial. A questão é saber se isso está rompendo o limite aceitável ou não. E se rompe esse limite aceitável, para a estrutura dielétrica ele vai começar a gerar hidrogênio em excesso e em muitos casos esse hidrogênio que a gente classifica como atividades de baixa energia dentro do transformador, eles podem evoluir para atividades de alta energia, no caso, e gerar inclusive e aparecer acetileno. Aí eu vou aumentando o corpo de combustíveis, de gases combustíveis dentro do transformador e aí eu vou tendo problemas. Mas então o primeiro passo é um transformador como esse. Quais são os resultados de análise gás cromatográfica? Tem a presença de hidrogênio em nível elevado? Então tem atividade de descarga parcial. Próximo passo, localizar onde está ocorrendo essas descargas parciais. Se é um trafo maior, então a dificuldade de localizar o ponto é maior. Aí eu vou ter então que usar métodos que vão me ajudar a identificar esse ponto. Agora a questão é a seguinte, como é que eu vou fazer essa descarga parcial? Eu preciso de ter tensão induzida a alta frequência,
Frequência no mínimo 2 vezes a frequência nominal da rede, para eu não ter a saturação do núcleo do transformador. Então, esse é um dos cuidados. Quero fazer? Quero fazer. Ótimo. Eu tenho uma fonte preparada para energizar um transformador trifásico a uma frequência não menor do que 120 Hz. Agora, eu devo energizar um transformador desse a qual nível de tensão? A 1.1 PU, a 1.2 PU, certo? Porque descarga parcial ela vai aparecer acima da tensão nominal. Tá legal. Agora, por minha segurança, eu posso definir, eu quero avançar, eu quero seguir com descarga parcial, eu vou aplicar 1.1 PU. É seguro aplicar 1.1 PU a uma frequência acima da nominal, 2 vezes a nominal. E aí sim, ali eu já consigo ver se tem alguma atividade anormal de descarga parcial, tá certo? Essa seria a minha recomendação, avaliar por todos esses cenários, certo? Tá. Porque não é tão simples quanto pode parecer fazer uma descarga parcial em campo. É isso aí, ó, pessoal, fique esperto aí com a cromatografia. Se tiver excesso de hidrogênio, né, conhecer as normas, a gente fica muito preso no que o laboratório diz, né? Então, às vezes, o laboratório apresenta realmente um índice alto, fora do normal, e a gente não sabe nem por que que tá gerando hidrogênio. Muitos nem sabem, né? Por que que tá gerando hidrogênio. Exatamente. Então, aí sim a gente entra com ensaio de descarga parcial, porque é um ativo importante, né? O transformador, estamos falando de transformador, que é um ativo muito importante e poucos especialistas na área também, né? Tá certo? Então, assim, falando assim, quando eu faço esse ensaio, ele no caso, ele me prolonga a vida útil do ativo? Bem, na verdade, a descarga parcial, a gente, dentro do ambiente nosso de engenharia elétrica, a gente considera como uma técnica avançada. Ela é uma técnica avançada. Fazer um ensaio de descarga parcial não necessariamente você prolonga a vida útil, mas vamos analisar dentro do ciclo de vida útil de um equipamento como esse, um transformador, tá certo? Eu tenho lá todo um processo fabril, então, analisando do ponto de vista de manutenção, o senhor perguntou de manutenção. Vamos pensar na curva da banheira. A curva da banheira é aquela curva onde eu tenho mortalidade infantil e depois eu tenho mortalidade por excesso ou seja, já por envelhecimento, né? Então, analisando esses dois lados da curva da banheira, a descarga parcial no início do processo é muito interessante para garantir que ele sai de fábrica perfeito. Agora, no final, também é um processo que pode ajudar muito eu entender até que ponto está saudável aquele isolamento do transformador. De novo, os cuidados são importantes na questão da sobretensão que eu preciso aplicar para fazer o ensaio. Ele não vai prolongar, sendo sincero, professor, ele não vai prolongar a vida útil do ativo, né? Mas a questão é, a descarga parcial, vou fazer esse diagnóstico quando já está muito crítico ou já tem sinais de alerta. Porque o que eu quero evitar não é prolongar, é evitar falha catastrófica. Por quê? Muito pior do que talvez eu não conseguir estender a vida útil desse transformador ele explodir no meio do caminho e eu ter que, de última hora, arcar com as consequências e não ter o transformador, certo? Causar dano aí para pessoas, para instalação. E em quanto tempo eu vou conseguir reparar a operação da instalação, né? Ou substituir. Ou substituir. Então, se a gente está falando de um transformador talvez da ordem de 20 MVA, 88 kV, 168 kV, é muito comum que essas instalações talvez tenham redundância ou tenham um trafo reserva para entrar nessas situações. Mas ainda assim, eu não quero deixar que um transformador exploda dentro da minha instalação, porque isso pode manchar a imagem da empresa, isso pode machucar pessoas. Pode ter fatalidades dentro da empresa. Então, não é que a descarga parcial ele vai prolongar a vida útil do transformador do ponto de vista de prolongar mesmo, mas ele pode te salvar de um grande problema que é uma falha catastrófica. Evitar uma corretiva aí, né? Ele é um ensaio preditivo, então, né? Ou não? Ele é uma ferramenta de diagnóstico, vamos lá. O ensaio preditivo seria começar com óleo, tem descarga parcial, tem atividade de descarga parcial, vou começar com uma técnica avançada que é a descarga parcial e vou entender qual é a amplitude, qual o padrão e onde está essa descarga parcial para eu fazer o próximo passo? Corrigir. Tá legal. Corrigir. Então ele é diagnóstico mesmo. Ele é de diagnóstico, é uma ferramenta de diagnóstico.
Tá. Nesse cenário que você está comentando, né? Nesse cenário que a gente está comentando, que depois a gente vai entrar num cenário de monitoramento, que é outra coisa. Nesse cenário onde não tem nada e só fez descarga parcial na fábrica e usa descarga parcial depois, ao longo da vida útil do tráfego, como diagnóstico. Tá. Ferramenta de diagnóstico, Uma investigação. ferramenta de diagnóstico. Isso. Não, é interessante, né? Porque isso traz uma confiabilidade para o sistema, né? Exatamente. Principalmente quando falando aí de transmissora de energia, que pega um ponto aí, onde ele pega um transformador muito grande, que vai jogar para frente às vezes, né? Fazer uma elevação de tensão, saindo de uma geração, elevando tensão e jogando para frente. Um ativo desse, se parar, realmente ele desliga todo o sistema e não repõe tão fácil, né? Não repõe tão fácil. Esse é a questão. Dentro desse cenário, professor, que a gente está comentando, a questão da tomada de decisão, né? Que a gente está falando que o insight de descarga parcial, ele é uma ferramenta de diagnóstico. Obviamente, ele serve de ferramenta de diagnóstico para aqueles que estão ouvindo conteúdos como esse, que estão buscando conhecimento, porque senão ele vai ficar parado no tempo e não vai entender que descarga parcial é uma ferramenta de diagnóstico para ele hoje, bem estratégica dentro da sua organização, para subsidiar a tomada de decisão, certo? Se ele sabe, se ele está dentro do nosso ambiente aqui, se ele conhece sobre o assunto, ele vai usar a descarga parcial para tomar a decisão, porque, como eu falei, se ele parte da análise cromatográfica e vai até fazer o diagnóstico, qual que é o próximo passo? Baseado no ensaio, é tomar a decisão de o que eu posso fazer? Está muito crítico ou não está crítico? Aonde está? Aí ele começa a preparar material, né? Preparar para chamar uma empresa para fazer o trabalho, porque fazer manutenção do transformador precisa ser uma empresa especialista em transformador. Não é qualquer um que faz um processo de termovácuo, que tem toda a estrutura, pessoal treinado. Então, a partir do diagnóstico de descarga parcial, ele sabe onde que ele vai intervir. Suponhamos, a descarga está ocorrendo em um ponto do comutador, ou está ocorrendo em um ponto do caneco de bucha ali. Então, já começa a ter uma noção para buscar um especialista, já começa a conviver mais de perto com aquele problema, já tem um senso de urgência, de onde ele vai buscar especialista para corrigir aquilo. E ele precisa corrigir aquilo imediatamente. Uma curiosidade do pessoal deve ser a seguinte: qual o ponto do transformador que costuma dar mais descarga parcial? Onde é que ele sabe que você já olha, deu hidrogênio alto, aí você já pensa, puxa, já tem uma noção mais ou menos, sabe? Quem é que pode estar causando, entendeu? Dentro do óleo do transformador, professor, imaginando um tráfego de distribuição pequeno, que tem um comutador sem tensão, por exemplo, ali. Um ponto ali é a conexão, justamente desse conector, desse comutador. Na hora que ele gira ali, então, isso. Se ficar... O comutador, nesse caso que eu estou falando, ele é comutado sem tensão. Mas imagina que fizeram uma comutação, depois de uma manutenção, certo? E não fizeram um ensaio de resistência ômica depois para checar se o contato ficou bem feito ali. Bem feito, tá. Então, se eu energizar aquele transformador, ele pode ficar centelhando ali, gerando descarga parcial ali. Na verdade, ele vai ficar gerando centelhamento que vai poluir o óleo do transformador e vai me confundir. Eu não vou saber se é de fato uma descarga parcial em algum outro ponto ou se foi gerado nesse tipo de comutador. Agora, passando para um transformador mais complexo, avaliando em nível de complexidade de equipamento, um transformador de 200 MVA, 100 MVA, 500 kV, então buchas, região de buchas, regiões de conexões ali da bobina de derivação, região de conexão com o comutador, são pontos mais críticos. Regiões de saída para a bucha, porque ali é uma saída de potencial elevado, então ali tem conjuntos de isolamentos especiais, e ali por si só aquela região, por ter um alto nível de potencial, alto nível de estresse elétrico e dielétrico, o material ali acaba sendo mais susceptível à descarga parcial. Então são pontos mais críticos. Tem até desenvolvido vários tipos de bucha, né? Para poder fazer uma saída mais segura, né? Pro ativo, né? Exato. Mas ainda dentro do tanque, ali dentro daquela parte que a gente considera o meio do isolante através do óleo do transformador, ainda assim acaba sendo as distâncias dielétricas. Então, se no processo um cabo ficou mais próximo da parede do tanque ou ficou mais próximo de algum outro ponto de aterramento, isso pode gerar problemas de centelhamento interno ou mesmo descarga parcial. A descarga parcial, como eu falei, ela já pode nascer com transformador. Ela já nasce, muitas vezes, com transformador. Porque eu estou falando de estruturas feitas à mão, material isolante à base de celulose, pode ter não uniformidades. Então, isso
pode estar ali dentro do transformador, inclusive, professor Renato, tá num ponto tão crítico que tem que desmontar o transformador, tirar a bobina, sabe? Refazer a conexão no meio da bobina. Ali se eu tenho bobina A, B e C concentricamente distribuídas ali, eu posso estar lá na bobina do meio, então é um processo complexo e envolve especialistas ali no processo. Vai desde o armazenamento do óleo antes de colocar, né? Então, como você fala, faz o vácuo, vai colocar. Se o óleo estiver mal armazenado, ele já pode nascer o transformador com descarga parcial, né? Sim. Sim, o caso do óleo, sim. Porque dentro do ambiente do transformador, como eu tô falando, quando a gente fala ambiente do transformador, o papel, óleo ali dentro, a qualidade do óleo é muito importante. Mas de todo... A qualidade do processo, professor, o processo de fabricação. Qualidade do processo de fabricação, né? Que envolve tudo. Secagem da parte ativa, processo de vácuo antes de enchimento, quantas vezes eu circulei. Inclusive um processo simples, depois de todo esse que eu falei, que é desaeração. Eu preciso desairar porque o peso da coluna de óleo que está ali no conservador, ele vai pesando toda a estrutura e vai jogando todo o ar para fora. Então, desairar quer dizer que nos pontos do radiador eu preciso fazer desaeração, ponto de bucha. Com isso, eu garanto que a minha selagem ali, né, foi feita e eu não tenho descarga parcial indesejada por uma questão de processo. Foi uma questão do processo, não foi o material em si que eu usei, o processo em si. Sim. É muito comum, né, dar um teor de água um pouco alto, né? O pessoal às vezes faz o termovácuo, às vezes não, vou substituir o óleo. Alguns gerentes de manutenção, que às vezes está numa manutenção de uma indústria, de um shopping, de uma instalação grande, né? E aí vou trocar o óleo, né? E aí o que acontece? Para mim evitar essa descarga parcial logo no início ali, porque ele tirou o óleo, vai tirar todo o óleo. Qual que seria o processo ali para que, já vai nascer com o óleo, pelo menos no óleo você vai ter uma condição melhor, né? Porque a pessoa, às vezes, de manutenção, ele não é especialista, mas ele vai olhar alguém fazer, né? Então, qual seria o método melhor? Faz com termovácuo? Faz só com a bombinha? Tem gente que só põe a bomba ali e liga, né? Entendeu? Professor, é o seguinte, depende muito da intervenção. Qual o tamanho da intervenção que eu vou fazer? Recomendação de fabricantes grandes de transformador é o seguinte. Depende muito, não é do óleo em si ou do processo, mas da exposição da parte ativa. Tem exposição da parte ativa ou não tem exposição da parte ativa? É recomendado que não se tenha exposição da parte ativa por mais que um certo período de horas durante o dia. E aí depois... Em transformadores aí, tô falando de transformadores maiores, eu preciso fazer vácuo, preciso checar a URSS, como é que tá, que é a umidade relativa superficial, para depois fazer o processo de enchimento, certo? Para garantir que não ingressou umidade dentro da minha que apareceram através da minha intervenção. Porque, assim, umidade é um dos casos que mais aí faz com que o sistema isolante do transformador seja comprometido. E aí, aparecimento de descargas parciais por fragilidade do isolamento. Devido à rigidez elétrica, está sendo comprometido ali no momento, né? Porque a gente vê muitas pessoas faz a manutenção, até levanta o núcleo do transformador, né? Volta no lugar no mesmo dia, às vezes, aí faz a exposição da parte ativa, né? Faz a exposição. Depois ainda se ele, dependendo como ele for recolocar o óleo ali, ou trocar, substituição, e já fizer só, às vezes só pega ali, já vi casos do pessoal só pôr a bombinha e já joga dentro do transformador e... segue, né? Um processo, tem que ser um processo termovácuo. Tem que ser com termovácuo, é isso que muita gente recomenda, né? Eu acho que os grandes fabricantes recomendam fazer com termovácuo para que já tire a umidade do óleo no termovácuo. Isso, né? Se for uma exposição muito grande, precisa fazer a umidade, a URSS, né? Que é a umidade relativa superficial ali do isolamento, para ver como é que tá. Não, beleza. Isso é interessante, pessoal, porque muita gente tem essas dúvidas, né? De que eu vejo numa substituição de óleo, né? E aí, e também análise cromatográfica, dando ali um hidrogênio muito alto, tudo, né? Aí eu não vou mitigar somente no óleo, eu tenho que mitigar no papel, no núcleo ali, para ver onde que tá dando esse excesso de hidrogênio, né? E acetileno. Quando a gente fala de exposição da parte ativa, um risco muito grande é porque o material que está ali composto, né, a base celulose. Então, aquele material, ele absorve muita umidade. E pouco período de tempo, muito rápido. Sim.
O óleo em si, ele tem uma capacidade de absorção, mas é limitada. Agora, se eu expor a parte ativa, essa parte ativa vai absorvendo aquilo tudo. E aonde que ele vai jogar essa água para fora depois, né, no processo de esterese, à medida que eu vou aquecendo esse transformador, ele vai jogando essa água no óleo. Vai jogando essa água no óleo e aí eu vou começar a ter meus problemas dielétricos. Aí eu posso ter ou descarga parcial, ou posso ter descarga total também ali dentro, tá bom? Maravilha. Vamos falar um pouco, então. O pessoal agora já sabe aí, né, que como é que analisa, como é que olha, né, sabe que na cromatografia aqui nós vamos pegar a descarga parcial, mas como é feito o ensaio, né? Como é que funciona na prática? Como é que o equipamento mede? Como é que ele injeta? Ele injeta tensão, frequência e tal? Na prática, né? Quais são os métodos, né? E como que é feito, né? Porque, às vezes, assim, a gente vê o corpo técnico, eles... por exemplo, um cara de manutenção de uma indústria, ele tem que cuidar de tudo, desde as máquinas, né? Desde da iluminação do escritório até a subestação. Exato. Então, é um público muito grande, né? Que a gente tem aí também, e também as transmissoras, né? Que tem distribuidora de energia, geradoras, né? Que tem aí seus transformadores. E, às vezes, o corpo técnico também... confia, né? Ele já tem corpo técnico próprio, que já tem uma expertise maior, mas o consumidor na carga não, né? Então, quais são os métodos que a gente usa para fazer, né? Quando ele vai contratar uma descarga parcial? Porque, às vezes, a pessoa aparece com o equipamento lá, faz um ensaio lá com um megômetro e fala que foi descarga parcial, né? Como é que é feito? Isso é complicado. Vamos lá, professor. Primeiro, assim, dentro desse contexto que o senhor falou de manutenção... Se a empresa, eu tenho o profissional que ele vai desde a eletrotécnica ali, iluminação, etc., até a subestação. Primeiro, se você não tem confiança, né, pessoal, de fazer isso, ou eu diria que não faça, porque subestação é um nível de conhecimento assim muito elevado, e não questão de conhecimento em si, mas de cuidado. Isso é um nível de cuidado muito grande. É só minha recomendação para o pessoal que está assistindo, né, professor? Você que trabalha com iluminação, que trabalha desde iluminação até subestação, vá até onde você consegue ir em termos de responsabilidade, porque trabalhar com um transformador, uma subestação, exige muita experiência. E recomendo que sempre busque empresas e profissionais que conheçam bastante do assunto. Porque os danos são incontáveis, tanto para a imagem da empresa, quanto do ponto de vista de reposição. E se parar o seu processo fabril hoje, para repor um transformador desse, vai ser em média de 1 a 3 anos aí para repor um trafo desse. Então, trabalhar com muita responsabilidade nesse aspecto. Agora, falando sobre como é feito o ensaio de descargas parciais, eu gostaria de dividir em 2 ou 3 momentos, porque o senhor perguntou da manutenção, mas como eu vim de fábrica, de fabricante de transformador, eu vou falar como é feito na fábrica primeiro. Porque imagina que essa pessoa, essa empresa, antes de chegar num processo de manutenção, ela especificou esse transformador, ela comprou esse transformador, talvez ela visitou, ela acompanhou os ensaios de fábrica, certo? E aí depois ela está vivendo hoje um período de manutenção desse transformador. Então, dentro do ambiente de fábrica, que é onde tudo começou com descarga parcial, primeiro ela nasceu dentro do ambiente de fábrica, para avaliar o processo de fabricação. Como que ele é feito, tá, num transformador? Vamos avaliar um transformador de nível de até 72 kV, 72,5 kV. Esse trafo, normalmente, ele não tem bucha capacitiva. A bucha dele não é condensiva. A bucha capacitiva quer dizer que tem uma derivação, um tap ali, onde eu posso plugar uma impedância de medição, e aquela impedância de medição vai me possibilitar fazer a medição da descarga parcial, através de um método que a gente chama de método convencional, ou método da IEC 60270. Esse é o método convencional. E o que diz esse método convencional? Para medir descarga parcial, como eu não consigo acessar a descarga parcial que está lá dentro, eu vou precisar de medir essa descarga indiretamente. E como é que eu meço essa descarga? Eu meço justamente o pulso da descarga parcial. Ele está percorrendo a corrente, ele está dentro da corrente de linha ali. Só que ele está viajando ali dentro numa frequência totalmente diferente da frequência fundamental, e por isso que eu consigo dissociar esses sinais ali. Então, ocorre uma descarga parcial.
dentro do trafo, dentro de uma bolha, uma explosão ali, né, desse dielétrico. Sim. Essa pequena corrente de descarga de alguns microamperes, ela viaja dentro da corrente de linha do transformador. Tá. E aí eu vou, através de um acoplamento capacitivo, seja um capacitor externo com um quadripolo, eu vou captar essa corrente e vou passar para dentro de um sistema de medição de descarga parcial que vai integrar essa corrente e vai me dar ali em carga aparente, em picocoulomb. Então tá certo? Então capta aquela corrente que surgiu a partir de uma centelha interna, ela está viajando da ordem, como eu disse, pequena, então ela vai precisar de passar por um processo de amplificação, vai ter que viajar em cabo coaxial, com casamento de impedância, para que não seja atenuado até chegar no dispositivo. Porque pode ter cabos que são de 30 metros de comprimento, 20 metros de comprimento. Então é um cuidado especial que eu preciso transladar aquela corrente que eu capto ali no TAP da bucha, ou através de um acoplamento capacitivo indireto, no caso de um acoplador, a gente chama de capacitor de acoplamento mesmo, e levo isso para o meu digitalizador, ou o meu integrador, que vai me mostrar a carga em picocoulomb. Então, esse é o método IEC 60270, professor. O método convencional que vai medir a descarga parcial. A norma, ela recomenda, né, melhores práticas, como é feito, abaixo de 1 MHz. Então, a medição é feita abaixo de 1 MHz, usando acoplador capacitivo. Ele dá um pulso. Ele dá um pulso no equipamento e vê como que viaja isso aí. Na verdade, é o seguinte... A descarga parcial, ela tá lá, ela ocorre. O meu sistema, que é o acoplamento capacitivo mais impedância de medição, tudo isso vai trasladar esse sinal até o meu integrador. Ele vai integrar a corrente de lá. Agora é o seguinte, antes de chegar nesse detalhe, professor, eu comentei aqui, transformador até 72,5 kV normalmente não tem bucha capacitiva, eu uso então um capacitor de acoplamento ali em paralelo com a bucha e faço o puxado ali do cabo coaxial, e aí eu levo para o meu medidor. Agora, transformadores grandes, as buchas são condensivas, capacitivas, que tem um TAP capacitivo onde eu posso acoplar diretamente. Ali é o mesmo princípio da IEC 60270, que é através do capacitor de acoplamento, só que eu estou usando uma bucha do próprio transformador. E aí o que eu preciso adicional ali? Adaptadores do TAP de bucha e um quadripolo, onde eu posso selecionar, porque o casamento da impedância ali, da capacitância, vai ser de acordo com a capacitância C1 e C2 da bucha, e eu vou ajustar uma capacitância C3 ali para fazer um rearranjo capacitivo, para que eu tenha ali uma medição no nível... Porque ali eu vou captar uma tensão, uma corrente ali daquela bucha, que ela vai chegar lá no meu dispositivo. Então tem que ser uma medida também, uma grandeza elétrica de segurança. Tá bom? Agora, como é que eu checo todo esse sistema? Como é que eu sei que ele está funcionando? Aí eu entro num processo, professor, de calibração. E aí, para checar se eu vou medir... Primeiro, vamos lá. Como eu estou falando de um trafo de grande potência, um trafo de 500 kV, o nível que eu posso ter de descarga parcial dentro dele é de 500 picocoulomb. Então, eu espero medir em um trafo desse não mais do que 500 picocoulomb. Então, eu preciso calibrar todo o meu sistema para estar preparado para medir esses 500 picocoulomb. E aí, eu tenho um calibrador em mãos, que eu vou injetar um pulso parecido com o que eu quero medir. Eu injeto esse pulso, então, na bucha do transformador. Na bucha do transformador. Isso vai percorrer, descer a bucha e vai viajar e vai voltar para o meu sistema de medição. E vai me dizer o seguinte, eu injetei 500 picocoulomb na bucha. Esse calibrador meu calibrado, ferido, tem certificado de calibração, homologado. Ele vai viajar. Bom, eu estou medindo na tela do meu medidor o mesmo valor que eu injetei. Injetei 500, voltou 500. Perfeito. Agora o que acontece? Tira o calibrador, certo? Aquele terminal de alta tensão ali, ele está em aberto, porque eu estou energizando pela baixa tensão do trafo. Então, agora, qualquer descarga parcial que ocorrer dentro do corpo do transformador e viajar em direção ao dispositivo, que é o único circuito fechado que eu tenho, né? É o único circuito fechado que eu tenho, saindo, a corrente vai tentar sair, vai subir, e ela vai encontrar o TAP capacitivo e vai fluir em direção ao equipamento. Então, essa é a descarga parcial que está sendo medida. Então, basicamente, é ali que eu capto. E eu fiz todo um processo de calibração antes para balizar entre o que eu quero
Porque é o seguinte, se o que aparecer para mim ultrapassar esses 500, imagina que é uma condição de falha, o tráfego está apresentando 1000 picocoulomb, 2000 picocoulomb, aí é o ideal que eu vou ajustando as faixas de calibração para ir entendendo mais de perto o que está acontecendo. Para ir ajustando a questão o ajuste fino mesmo ali entre o que eu quero medir e o que eu estou injetando. Tá. Ficou claro, professor, como funciona ali, basicamente, né? Injeta o sinal, vê quanto que vai voltar, injetei X, voltou X. Isso. Tá bom. É um processo de calibração, isso. É um processo de calibração. Injetei, voltou, legal, tá calibrado. Isso. Agora, dentro de um processo de medição mesmo, como eu comentei, a própria descarga parcial, no momento da ruptura, aquela circulação de corrente da ruptura, ela vai circular o teu equipamento e ele vai me dar a grandeza em picocoulomb ali. Tá? De acordo com o método elétrico ISC 60270. Tá. Isso no ambiente de fábrica, esse é o método usado não só para transformador, tá, pessoal? Isso é um método usado, ISC 60270 é uma norma de descarga parcial. Tá. E aí, além disso, eu preciso conhecer muito bem o ativo, porque o ISC 60270 ele é para ativos em geral. E aí ele fala desse método, e aí eu preciso conhecer e ter também conhecimento amplo da 5356, parte 1 e parte 3, que trata do ensaio de descarga parcial. Tá. Como que deve ser feito, que é no ativo transformador. Tá. Então, preciso respeitar todas essas normas aí. Tá. Agora, dentro do ambiente que o senhor me perguntou, que eu desviei um pouco, fui lá para o ambiente de fábrica para contextualizar, tá, pessoal? Por quê? Esse é o mesmo princípio. Eu posso pegar isso que eu estou falando aqui e aplicar num trafo também na manutenção. Tá. Agora, eu posso ter algumas dificuldades de medição. Primeiro, porque se for num ambiente mais controlado, onde eu tenho o tráfego, ele está longe de ambientes que vão gerar contaminação eletromagnética, né? Tá. No caso, corona, efeito corona vai impactar muito, porque isso vai adentrar pelo sistema e vai chegar no meu sistema de medição. Então, através desse método convencional, pode ser que eu não tenha sucesso. E aí, então, na manutenção, é muito comentado sobre o método UHF. Tá. O método UHF, Ultra High Frequency, que é um método, porque ele vai medir de 300 mega a 1 giga, basicamente, hertz. Ele vai sair... Uma frequência bem alta. Bem alta de medição. Tá. Ou seja, dentro do ambiente convencional, eu tenho até 1 mega. Abaixo de 1 megahertz ali é a faixa ideal de medição. Eu vou buscar dentro até 1 mega, eu vou vendo a janela de medição, onde eu possa desviar de algum processo que está interrompendo ali, ó, atrapalhando a minha medição. Por exemplo, um reator de iluminação pode atrapalhar ali na hora de eu fazer descarga parcial. E eu tenho que ir buscando frequência que eu posso medir sem eu ter interferência externa. Tá? Lembrando que uma bucha de transformador é uma antena. Então, ela está captando toda a radiação eletromagnética do ambiente, está internalizando isso e está levando lá para o meu equipamento. E aí começa a ter problema de o que é descarga e o que é ruído. Tá. Eu não consigo saber. O método UHF, ele utiliza sensores especiais. Esses sensores especiais, eles estão dentro do tanque do transformador. Então, o método é de ultra alta frequência, e acoplo na válvula do transformador e em janelas de inspeção. E aí eu uso o próprio tanque do transformador, é como se fosse uma gaiola de Faraday. Esses sensores estão ali dentro. Então é como se eles estivessem num ambiente totalmente blindado do que está acontecendo externamente. Então esse é o ideal. Tá? Posso usar o método convencional? Sim. Posso usar o método convencional e muitas vezes é a única opção que eu tenho. Por quê? Esses sensores que eu estou falando não é muito simples de colocar depois em campo, tá? Tem que baixar o óleo do transformador, tem que fazer intervenção às vezes no transformador, distâncias dielétricas talvez não comportam mais um ativo mais velho ser instalado esse sistema. Então, sim, a única opção que eu vou ter vai ser o método convencional. Então, é importante conhecer esses tipos, né, professor? Essas diferenças, porque o ideal seria, vamos pensar no mundo de hoje. Eu acabei de especificar um transformador, pensando lá na frente, eu já sei que eu vou ter dificuldade de daqui 10 anos, 5 anos, eu não vou colocar um sistema de monitoramento de descarga parcial agora, mas daqui 5, 10 anos eu vou querer ver como é que está o estado de descarga parcial desse transformador. Por que não, desde agora, especificar então que já venha o transformador com os sensores UHF já instalados? Para no futuro eu quiser
ver, simplesmente conectar ali e já está tudo certo, preparado o ambiente para fazer medição de descarga parcial. Isso é importante, hein? Às vezes está comprando um ativo desse tamanho. Exato. E um sensor desse não é nada perto de valores, perto do valor do ativo todo, né? Transporte, tudo, na instalação. Às vezes um sensor desse não é nada perto do valor do ativo, né? Eu não vou colocar agora o sistema de monitoramento completo, porque Mas vou deixar mais o sensor. caro. Mas deixa pelo menos o sensoriamento ali. O que você está garantindo? Você está garantindo que o tanque do transformador mais os sensores tem um ambiente ali perfeito para você captar qualquer sinal eletromagnético de alta frequência, que é a descarga parcial, que está vindo ali de dentro. E preservado a questão de interferência, porque ali dentro eu ainda vou ter os ruídos conduzidos através da corona para dentro, etc. Mas o método de medição que eu estou usando, a faixa de frequência que eu estou usando, ela não vai conseguir nem enxergar tudo aquilo que o método convencional estaria enxergando. Então, essas são dicas. Está especificando um trafo novo hoje? Busca um fabricante de equipamento de descarga parcial, conversa sobre os sensores UHF, conversa sobre como é que funciona, o que isso pode beneficiar o seu processo de diagnóstico no futuro. Aí, professor, a gente entra numa questão agora, que é o seguinte: tendências, né, sobre o que é medição e o que é monitoramento, certo? Por quê? Descarga parcial, como a gente vem falando, são técnicas de diagnóstico. São medições que a gente faz em fábrica para ver o processo fabril do transformador, qualidade do sistema, qualidade do processo, etc. E garantir que foi entregue um produto de qualidade para o cliente, para o usuário final. Ok. Agora, outra coisa que a gente tem visto muito hoje em dia é a questão da gestão de ativos, o conceito de gestão de ativos. Agora, como que eu vou fazer gestão de ativos sem monitorar o ativo? Então, dentro dos demais sistemas de monitoramento, todos os sistemas de monitoramento que a gente tem no transformador, como um sistema de monitoramento de óleo, sistema de monitoramento de bucha, monitoramento do TAP do transformador, né, do computador de TAP, vibração, etc. A gente tem também um sistema de monitoramento de descarga parcial no ativo transformador. Chama atenção aqui. Hoje já tem um sistema de monitoramento de descarga parcial. Sim. Atendendo às exigências dessa questão da transição energética, da questão da gestão de ativos, que é a tendência à gestão de ativos, né? Que o ativo traga mais valor agregado para a organização, que eu consiga ter uma visão melhor do ativo. Não somente naquela janela de manutenção. Eu fiz manutenção agora, daqui 2 anos eu faço outra manutenção. Mas e o que acontece nesse intervalo? E se houver algo que possa, dentro de 1 ano, eu avaliei agora e começou a contar, ocorreu uma questão agora de um acentelhamento ou uma decantação de material que proveniente, por exemplo, de uma oxidação de óleo, está decantando ali em contatos, está gerando uma certa quantidade de estresse dielétrico por poluição ou por mesmo a questão da umidade. Até mesmo acabei de fazer a manutenção. E se eu tiver deixado ingressar a umidade ou se eu não tiver feito a manutenção adequada, eu só vou ver isso na próxima manutenção ou nesse intervalo eu posso ter uma falha catastrófica do equipamento. Então, a questão do monitoramento online do ativo tem sido tendência e essa é a tendência, esse é o futuro. Então, descarga parcial está aí dentro desse pacote. E pode ser através dos 2 métodos, ou combinação dos 2 métodos também. Eu posso ter no TAP capacitivo, indo direto para o monitor, e também o HF também direto para o monitor. Certo? E como é que está a evolução tecnológica desses ensaios? Como é que anda a evolução tecnológica em monitoramento? Você falou de monitoramento. Como é que está a evolução tecnológica? Porque antigamente não tinha muitos recursos, né? A gente tinha relés eletromecânicos, né? Então, quer dizer, como é que está hoje a evolução tecnológica, tanto nos equipamentos de ensaio, quanto também nos ativos, né? No próprio transformador? Professor, a evolução tecnológica ela é constante, ela tem sido constante. Eu vou dizer o nosso caso aqui agora na Megger, Power Diagnostics, é uma empresa que trabalha com descarga parcial, nasceu para trabalhar com esse fim há quase 30 anos, né? Trabalhando com esse tema de monitoramento de descarga parcial. Trabalhar com o tema de medição. E hoje em dia, basicamente, quase tudo ali, os sistemas que sai um outro sistema para medição, diagnóstico, mas muito foco é monitoramento. Então, a evolução é constante do ponto de vista de como é que eu vou
conseguir concentrar a quantidade de sinais, aquisição de sinais, como é que eu vou integrar isso com sistemas SCADA, meios de comunicação, sistemas hoje normalmente já vem com 61850, padrão, ou aqui preferir, né? Normalmente 61850 já sai como padrão, mas também pode ter conexão. Então tem toda essa evolução do ponto de vista de comunicação para atender as exigências atuais, tanto do ponto de vista de banco de dados, né, de comunicação com vários ativos. Eu tenho uma subestação que tem 10, 15 transformadores, como é que eu integro isso tudo? Então tem sistemas APM que já captam direto do sistema, integração entre sistemas de monitoramento de descarga parcial e os sistemas APM de gestão de ativos. Então a evolução tecnológica está caminhando nesse sentido. Os métodos de medição são os mesmos, método convencional, método HF, né? Uso ali, eu não comentei aqui, professor, mas o método de fase resolvida, né? De fase método resolvido por fase, que é como se comporta a descarga parcial, qual que é o padrão que ela gera. Então isso tudo é a mesma coisa. Seguiu evoluindo, né? Isso que eu tô comentando é da década de 70, 80, isso. Então esses conceitos básicos são os mesmos, né? Obviamente, técnicas de como melhorar, eu diria que hoje, no campo de transformadores, uma das dores muito grande, né, para nós como fabricantes, aqui eu falando agora como fabricante de equipamento de descarga parcial, uma evolução que foi implementada é a questão de como é que eu separo o que é ruído, pensando agora lá no campo, o tráfego está sendo monitorado, como é que eu separo ruído da medição real? O que é descarga parcial e o que é corona? Então, a implementação de filtros ativos nesse processo de separação, de filtrar sinais, para dar mais segurança na tomada de decisão, mais confiabilidade na tomada de decisão. Porque um dos grandes problemas hoje do sistema de descarga parcial, para quando não é implementado da maneira correta, é a questão dos falsos positivos, né? Os alarmes ali que vão deixar o pessoal na dúvida do que está acontecendo, e eles vão lá muitos vão lá e desligam o sistema de monitoramento. Então, esse não é um falso alarme, às vezes pegou um ruído e não era, não. Então, a evolução tecnológica hoje caminha no ponto de vista de integração e técnicas de separação de sinal, filtragem de sinal, para entender o que é real e o que é externo, ruído externo. Tá certo? Bom, uma outra coisa, né? Uma outra pergunta é assim, que todo mundo, eu ouço, né? As pessoas perguntam muito para mim, olha, eu faço um termovácuo com qual periodicidade? Eu faço um ensaio, por exemplo, um ensaio de descarga parcial, né? Eu tenho um transformador novo, com 5 anos de uso, eu devo fazer, mas eu também tenho um transformador de 40 anos. Qual que seria a periodicidade? Como é que a gente analisa a hora que tem que fazer? Sabe, no novo eu vou levar tanto tempo, num mais antigo você já tem que ter uma outra... Porque ele não tem um sistema de monitoramento, né? Não tem nada monitorado às vezes. Tem transformador que só tem nível de óleo, temperatura e gás, né? E válvula de alívio. E aí, qual que é a periodicidade? Vamos falar um pouco de periodicidade do assunto. Tá certo. E aí, professor, é o seguinte, nós temos hoje técnicas offline 100%, que são essas técnicas que você vai lá no campo com um fim de diagnóstico. Como eu falei, nasceu lá através uma suspeita, através da análise de óleo do transformador, nasceu uma suspeita, eu vou lá e faço o ensaio. Mas qual que seria uma metodologia ideal pensando no cenário seguinte? Olha, eu não tenho sistema de monitoramento todo, completo. Não tem como botar todo o sistema agora para rodar, mas não quero ficar também à mercê do que pode acontecer com o transformador. Existe o monitoramento temporário aí no meio do caminho, tá? Que seria o mais recomendado. Não quer dizer que vamos pensar no ensaio em si, como eu falei, você vai ter que mobilizar uma fonte de alta tensão, de alta frequência para lá, para fazer um ensaio, toda a preparação, desenergizar o ativo, para fazer a medição de descarga parcial. Isso gera custo para todos. Para o mercado de manutenção é excelente, porque para o mercado de manutenção é um dos provedores desse tipo de serviço, porque ele vai ter mais demanda. Agora, do usuário, qual seria o meio do caminho e algo que eu recomendo que seria ideal? Entre o offline e o online, existe o temporário, que é você vai lá no transformador, instala os sensores ali já na bucha, no tapa capacitivo, ou coloca ali os sensores UHF e deixa ali, espera, e chega com o seu equipamento portátil, você chega com sua maleta portátil e faz a medição. A periodicidade,
né? E aí ela vai muito do plano de manutenção. Você pode talvez fazer de acordo com a amostragem de... É rápido, é plug and play. Já tem... Ali sai do TAP capacitivo, já fica à espera ali na altura da pessoa. Só chega, conecta os cabos coaxiais, estampa, conecta os cabos coaxiais e faz o ensaio ali. Tá. Porque usando a própria tensão, né, do sistema, a tensão nominal do sistema, a frequência nominal do sistema... Tem todos esses cuidados, como eu falei. Você precisa ter um equipamento suficientemente confiável que vai te dar o que é medição de descarga parcial de fato e não ruído. Né? Tá. Mas sim, o meio do caminho ideal, falando de periodicidade, seria um monitoramento temporário. Monitoramento temporário é o quê? Instala os sensores para não precisar de ficar desenergizando o transformador e toda hora subindo, conectando, envolvendo o pessoal, envolvendo fonte externa, certo? Aí eu alivio tudo isso e faço o quê? O custo de um ensaio desse, professor, para ser sincero, ele talvez seja mais barato eu já comprar o kit, instalar o kit e deixar à espera. Deixa lá. Isso. Do que fazer esse ensaio em campo. Você pode contratar a cada ano um ensaio de descarga parcial desse, eu vou te falar em média aqui, tá? Pode ser... Mas um trafo aí de uma classe de tensão 245 kV, 500 kV, um ensaio desse em campo pode custar entre 100 a 200 ou até mais, até R$500 mil se eu tiver de mover uma estrutura de ensaio para lá, certo? Se eu tiver de movimentar uma carreta de ensaio, que tem capacidade de gerar alta frequência, né, entre 120 e 180 Hz, 240 Hz, para o local de ensaio, pode custar R$500 mil tranquilamente um ensaio desse. Então, dependendo do tráfego, não tem condição. Então, o que você está dizendo é assim, se eu tenho um transformador muito antigo, numa operação de uma indústria, eu posso contratar numa parada programada, né, que sempre tem, vamos aproveitar, o nosso transformador já é muito antigo, é um ativo que eu não consigo trocar da noite pro dia, instalar os sensores nas buchas do transformador, deixar já como se fosse agora, olha, isso aqui é uma proteção, não seria uma proteção, né? Mas seria um intrínseco ali do transformador, aonde eu vou deixar instalado, aí quando eu precisar monitorar, eu já não preciso mobilizar nada, eu chego ali, conecto a minha mala e já vejo como é que tá, já monitoro o que tá acontecendo. Exato, você tem pelo menos uma visão. E aí um outro detalhe, professor, é o seguinte, essa medição que você vai contratar, que vai mover o caminhão para lá para energizar, vai ser uma medição pontual. Esse monitoramento, você pode deixar ele ali por uma semana. Olha, eu quero deixar por uma semana aqui, eu quero deixar por um ciclo diário, que ele vai medir a descarga parcial durante o carregamento, o carregamento do transformador, durante o dia todo, dos períodos de estresse. Então, esse é um ponto muito importante também. Né? Não é questão da medição pontual, mas acompanhar todo o ciclo de carregamento, o ciclo diário de operação do transformador e te dizer, durante o dia, como é que ocorreram as descargas parciais dentro do transformador. Então, isso é muito importante também. Sim. Não só a periodicidade, mas quanto tempo eu deixo de medição. É um monitoramento temporário, conceito. Então fica uma dica boa, né? Se ele instalar os sensores num transformador aí mais antigo, de 88, por exemplo, que não tem, né? Não é nada complicado para instalar ou não? Não, você tem que conhecer bem a bucha do transformador, conhecer as capacitâncias, e aí você tem que conhecer o adaptador do TAP ali, qual é a rosca, e aí você define o capacitor, o acoplamento adequado. É que a gente chama de bushing acople. E aí a gente tem aquele acoplamento só e uma caixa de impedância e dali já vai para baixo e fica à espera o cabo lá embaixo. E outra questão é o seguinte, você pode ter sua própria maleta. Ou se você não tem a sua maleta, você conheça quem tem a maleta e aluga essa maleta, essa pessoa vai lá e faz e te presta o serviço de relatório depois de como é que tá o ativo, etc. Mas o ideal é que você tenha a sua maleta também. Se você tem a sua maleta, você treina o seu pessoal, aí vira rotina. A cada 6 meses a pessoa vai lá e tira. Até numa substituição de bucha, né? Às vezes você substitui a bucha e não pensa nisso, né? Tira uma, põe a outra, né? Exato. Porque tá dando baixa isolação e não pensa no monitoramento. Para descarga parcial já é uma coisa que já podia fazer, porque quando você chega no ponto de trocar a bucha, o transformador já tem muitos anos, né? E eu vou te dizer que isso é muito barato, professor. Quando você já tem um caso como esse, eu vou substituir, suponhamos um tráfego de 138 kV. Eu vou
substituir as 3 buchas ali porque deu uma alteração de fator de potência, ou tem uma entrada de umidade, ou não consegui resolver ali o que aconteceu com a bucha. Mas boa, excelente dica mesmo é casa já com sensores, pelo menos, né? Não tem como botar um sistema de monitoramento completo. Deixa os sensores, pelo menos, ali. Eu espero. Já deixa o sensor Você já evoluiu de um patamar de manutenção 100% corretiva ou preventiva para um monitoramento temporário ali do ativo. Sim. Você tem outra visão do seu ativo. Legal. Vamos partir, então, para um caso real, para que as pessoas possam ver um caso real, uma situação que você viveu, que às vezes vai de encontro com o que alguns já estão vivendo, né? Desde o momento que chamou e que aconteceu e como que você lidou com a situação. Eu tive um caso real quando, como engenheiro de manutenção, atuava, que eu usei a descarga parcial, eu não fiz a descarga parcial, usei a descarga parcial para uma tomada de decisão. Daí falando de um trafo aí da casa de 100 a 200 MVA, então é um trafo difícil de substituição, muito importante. E tomar decisão de um ativo como esse, você precisa ter muito embasamento técnico. E aí, como é que toma a decisão técnica? Então, nesse cenário é construindo arcabouço. Então, você vai analisando histórico de evolução de gás, vai chegando nesse nível de evolução de gás. Você precisa, então, nesse caso, cheguei a um nível de ter de contratar uma empresa para fazer a descarga parcial em loco no transformador. Então, tem que movimentar toda essa estrutura, como eu comentei, né? O trafo vai estar desenergizado, ele vai estar fora da rede, então ele precisa de uma carreta, né? Com uma fonte especial. Especial que eu falo não é frequência convencional, frequência, pelo menos o dobro da frequência de 60 Hz. Então, movimentar toda essa estrutura, fazer um ensaio, para quê? Porque primeiro que o trafo é um monstro, é 200 MVA, então tá falando de um transformador que, aonde está a descarga? O principal é, aonde está a descarga parcial? Porque se eu boto um cara ali dentro para tentar localizar o ponto, eu tenho que baixar, drenar todo ali, 100 mil litros de óleo, quase 100 mil litros de óleo, drenar o óleo, a pessoa tem que entrar, a pessoa entra assim, cabe tranquilo ali, anda dentro do transformador inteiro, mas como eu falei, tem várias camadas ali de transformador, de bobinas concêntricas, A, B, C, D, distribuídas, conexões para todo lado, bucha, caneco de bucha, muitas vezes caneco de bucha isolado do tanque. Então, esse é o caso real, eu usei a descarga parcial de novo como técnica avançada de diagnóstico. Para quê? Primeiro, para identificar se a descarga parcial ainda estava ativa ou não. Porque avaliando o histórico de geração de gases, eu tinha uma tendência crescente e eu tinha oscilações. Então, isso me deixava em dúvida. Oscilação de quê? De acetileno. Acetileno, hora tinha acetileno... O acetileno variava 1, 2 ppm, 3 ppm e ficava oscilando ali. Então, isso me deixava em dúvida. A descarga passou e deixou esse resquício de gás no óleo ali. Eu preciso só fazer uma termovácuo e já tirar esse gás e tá tudo certo? Ou não? A atividade ainda persiste. E aí foi quando contratamos esse diagnóstico avançado através da descarga parcial. Você posiciona, então, sensores acústicos ao longo do tanque do transformador. E com isso você consegue identificar através de triangulação. Você precisa, então, no mínimo 3 sensores, mas no caso, triangulação que 3 sensores, mas no caso de um transformador como esse, vários sensores, né? A depender do método que eu estou usando, se é o trigger elétrico ou não. Hoje tem métodos com trigger elétrico que você consegue, com 3 sensores, ali 4 sensores, você já consegue ter uma boa precisão. Mas nesse caso em particular, foram usados vários sensores e identificaram para mim que a localização de atividade estava ali na região do comutador, região de buchas. Então ele falou, pelo menos para mim, assim, tá desse lado. E aí você consegue chamar um profissional para intervir justamente naquela região. De novo, pessoal, por mais que eu tenha um conhecimento muito bom em transformadores, de novo, eu contei com o apoio de especialistas, de empresas especializadas, até por questão de responsabilidade. Você está dentro de uma empresa, muitas vezes o seu gestor, ou até mesmo você já é o gestor, você vai se responsabilizar por completo por abrir um transformador de 200 MVA, você não é fabricante, entendeu? Sim. Essa questão. Então, nesse sentido,
Um caso real é isso. Usei o diagnóstico de descarga parcial para me ajudar na tomada de decisão. Qual que foi a tomada de decisão? Então, a partir do momento que eu vi que tinha atividade de descarga parcial, é contratar uma empresa para entrar, baixar o óleo, fazer investigação, fazer reparo, fazer limpeza de contato. No comutador. Isso, no caso, comutador. Esse caso em particular, comutador sem tensão, e também tinha atividades de descarga parcial muito intensa na região da bucha do transformador. Tá. No isolamento ali em torno da bucha. E aí, obviamente, isso, depois de eu ter tido essa experiência, isso me chamou a atenção para prosseguir contatando empresas que pudessem fazer isso para eu fazer em outros transformadores. No caso, quando eu trocava a bucha de transformador, a ideia era contratar uma empresa para poder fazer esse ensaio de descarga parcial. A gente tem muito, hoje em dia, muita prática de transformadores, fabricantes de transformadores de fora, que chegam, são importados aqui para o Brasil, muitas vezes, durante o comissionamento, ali, fiz a montagem da bucha, é um trafo complexo. Ali já é feito um ensaio de descarga parcial também para garantir que o trafo vai ser entregue sem nenhum problema de elétrico. Então, essa é a vivência que eu posso te comentar agora, pessoal, esse caso real que eu vivi. Esse trafo tinha quanto tempo, mais ou menos, né? Quantos anos tinha um transformador? Mais de 30 anos. Mais de 30 anos, então. É um ativo que já tem uma certa idade, né? Exato. E se você perde também ele, não é fácil de um transformador de 200 MVA, você não vai achar, nem acha, né? Você tem que mandar fazer, né? E aí é o tempo para fazer e o que vai, às vezes, dar de transtorno, porque por mais que tenha uma redundância, você vai ficar um bom tempo sem a redundância. Então, isso é um risco, às vezes, alto, né? Entendeu? Quando a gente fala de transformadores desse porte, pessoal, normalmente a estrutura, né, a instalação, ela conta com trafos reservas. A questão é, movimentar um transformador desse pode durar 30, 40, 50 dias. Para movimentar. Tem que desmontar esse transformador. Então, se tiver de desmontar, vai 30 dias aí para... Se tiver de desmontar caneco de bucha, se tiver de desmontar conservador, às vezes trocador de calor, por causa do peso ali. Então, às vezes já não passa mais na parede de corta-fogo, porque foi montado todas as partes ali no local. Então, é crítico. Não é tão fácil, né? Até o mesmo processo de contratação. Eu vou contratar hoje o mercado de transformador está tão aquecido que eu preciso de contratar uma empresa especialista em substituir um transformador. Pode ser que ela não tenha disponibilidade. O mercado está muito aquecido. Muito aquecido. Então, não é muito simples trocar. Mas normalmente essas instalações contam com trafo reserva. Mas não deixa ainda, professor, se eu tiver a perda de um trafo dessa magnitude, daí seja transmissora, geradora, distribuidora, se eu tiver uma perda de um trafo desse, eu não estou preocupado agora se eu substituo ou não, mas e a imagem da empresa? Como que fica, né? Então, eu já tinha um histórico ali de geração de gás nesse transformador. Eu tenho técnicas avançadas hoje disponíveis no mercado. Por que eu não tomei a atitude, a ação de investigar com mais profundidade e salvar aquele transformador, consequentemente salvar a imagem da empresa, ou salvar talvez um colega que pode ter sido lesionado aí numa explosão de um transformador como esse? Porque sim, se não tomar nenhuma ação, isso vai evoluir para uma falha catastrófica do equipamento. Descarga parcial é baixa energia, mas ela pode chegar a um nível que isso vai evoluir. Isso, né? Pode chegar um momento, a descarga é parcial e ela vai evoluir. Se você não tomar ação, ela vai evoluir para uma descarga total em algum momento. E aí o equipamento vai embora. E aí já era, professor. Não, é exatamente isso, né? Às vezes, assim, se não monitorar hoje, o risco é alto, né? Porque você monitorando, você toma várias atitudes antes, faz uma coisa mais programada, né? Então, às vezes as pessoas não dão muita ênfase, né? Algumas instalações, não digo numa transmissora, numa geradora, distribuidor, eles já monitoram um pouco mais. Sim. Mas às vezes um transformador aí de 88 kV, 20 MVA, ele tá ali esperando ver, tá funcionando, né? Então... Eles não estão preocupados com o transformador, porque o produto final da concessionária é entregar energia. Isso. Né? A transmissora, transportar energia, etc. Geradora, gerar energia. Elas dependem do transformador, já faz parte do DNA deles. Agora, o que uma empresa, né, os colegas que estão nas indústrias, tem que tomar cuidado
ignora o transformador, não se preocupa. O transformador às vezes não passa por uma limpeza, aí é um processo, uma sementeira, uma mineradora, não faz uma limpeza da bucha. Coisas assim que podem causar falhas catastróficas e trazer o problema. E trazer o problema. Então, assim, essa parte industrial, muita atenção, porque o trafo, ainda assim, por mais que não é a atividade principal da empresa, sem ele, a instalação está parada. Tá. E agora, pensa o seguinte, o cenário, você tem um trafo de... Tem muitas indústrias que tem trafo de nível 138, 345 na sua entrada ali. Já tem subestação dedicada para ela. E você está cuidando só da manutenção preventiva ali dentro da fábrica. Se aquele seu trafo para hoje para repor ele, são 2 anos. São 2 anos. O que você vai fazer? Mas só tem um. Com seu processo de fabricação. Então, olha o impacto disso, professor. O impacto é muito grande, né? Uma coisa que eu queria ver com você é assim, hoje tem muitas pessoas nos ouvindo, né? E qual seria a dica que você desse hoje para os engenheiros, os técnicos, né? Que fala assim, olha, eu quero entrar na área de transformador, porque você vê que é um mercado que tá demandando muita coisa, né? E não sabe. Qual seria uma trilha formativa? Olha, começa por aqui, né? Não vai chutando, né? O que ele deveria fazer, estudar primeiro, né? Para que ele se formasse e falasse assim, ó, quando você chega nesse nível, você vai estar já, né? Ter uma experiência boa com o transformador. Primeiro, professor, é o seguinte, vamos pensar um nível técnico. Eu não tenho nenhum conhecimento, mas escutei, vi um vídeo aqui, acolá. É se interessar pelo assunto de fato e estudar com profundidade. Transformador exige muito tempo de dedicação. Então, estudar superficialmente não vai funcionar muito bem. Então, conhecer, buscar fontes, né? No caso, exemplo, o senhor tem um canal, né? Fala sobre transformadores também no seu dia a dia. Eu tenho um canal também, falo sobre transformadores. Então, se você está interessado sobre transformadores, busca YouTube, busca conhecer com o fabricante. Olha, busca um profissional da área de transformador. Fala, olha, tem como você me ceder uma visita ou me acompanhar uma visita à sua fábrica? Eu gostaria de conhecer o processo, né? Ver como é que é uma fábrica de transformador. E aí sim, você que está interessado em aprender sobre transformador, é que você vai ficar deslumbrado como que é lá dentro de uma fábrica de transformador. Eu entrei com 19 anos e estou até hoje trabalhando com transformadores. Então, é fascinante. Então, networking, professor. Conheça alguém que trabalha com transformador, peça uma visita numa concessionária para te acompanhar, para você ver o pátio de subestação, como é que são os transformadores, como são posicionados ali, e a partir daí você vai fazer network, vai conhecendo as referências, as autoridades do setor. Se é nível de graduação, pós-graduação, hoje eu sou professor de uma pós-graduação em transformadores, fabricação e projetos de transformadores. Eu sou um dos docentes ali, temos participantes de outros vários fabricantes de transformador. Então, o Senai também, né, professor? Também tem. Eu não sei... tem várias escolas técnicas que têm formação técnica voltada para transformadores. Então, quiser saber mais sobre transformador, eu acredito que seguindo a gente aqui, né, professor, seguindo o podcast... O senhor vai trazer vários profissionais voltados para o sistema elétrico de potência, em que em algum momento eles vão convergir para o universo de transformadores. Diretamente ou indiretamente, eles vão conversar com o mundo de transformadores. Então, a dica é buscar conhecimentos, muitas vezes não informais, professores ali na universidade, você não vai ter esse nível de conhecimento que a gente está conversando aqui na universidade. A menos que tiverem atualizado muito as grades em relação ao que eu estudei, você não vai ver esse tipo de conteúdo numa formação de graduação. É no dia a dia mesmo, é botando a botina, indo para a subestação, correndo atrás de um colega para fazer uma visita, no fabricante ou na subestação. Tá certo? Basicamente, seria essa a dica. Tem que estressar um pouco, às vezes, no conhecimento, buscar, né? Esses dias eu estou estudando sobre aterramento, e tem uma parte de solo, né? Que não é o comum para nós. Para nosso dia a dia. Então eu tô tendo que falar com pessoas que trabalham com solo, como é que eu vejo uma análise de solo, né? Às vezes um prédio vai ser construído, ele faz uma análise ali e o que aquilo pode me trazer de dados para ajudar no aterramento. Exato. Então eu tenho estudado bastante sobre isso, né? Sobre aterramento. Vou trazer uma pessoa aqui para falar sobre aterramento que tem autoridade em solo, né? Porque se o aterramento falhar é problema, né? Então
Inclusive pro transformador. Pro transformador, né? Se uma estrela do outro lado, né? Isso. Já era. Uma né? dica geral, professor, é o seguinte: o senhor vai lançar esse podcast, né? Vai ser lançado em várias redes, então Sim. tem aquele profissional que vai estar vendo no Instagram, tem aquele profissional que vai estar vendo no YouTube, aquele no LinkedIn. Mas, pessoal, se você não tem, tá vendo no Instagram hoje, tá vendo no YouTube, não tem o LinkedIn, faça o LinkedIn, acompanhe por ali, que ali você vai vendo profissionais que vão... Sim. Você vai se engajando, vai seguindo profissionais nessa linha, daí a pouco você consegue abrir um chat ali com a pessoa e conversar e falar seu interesse, mostrar seu interesse. Aquela pessoa, muitas das vezes, se for do perfil meu, do professor Renato, a gente está aberto, né, pessoal? Sim. Olha, vamos marcar um bate-papo virtual, eu posso te apresentar, eu posso te dar algumas dicas. A gente está no caminho, na trilha, justamente para poder ajudar os colegas que estão chegando. Exatamente. E formar uma comunidade cada vez mais forte em relação ao sistema elétrico de potência. Sim. A minha intenção com esse podcast é exatamente isso, a gente trazer profissionais, especialistas nas suas áreas e que possam ajudar esses engenheiros, técnicos que estão chegando no mercado, né? E tomar um caminho ou para o transformador ou para a proteção, né? Então, essa é a ideia, né? Porque a gente sabe que, lógico, uma universidade ela tem que passar todo um conhecimento, vai da lâmpada, da tomada até a subestação. É geral, né, professor? Então é muito, muito geral. Aí depois você começa a ter uma pós-graduação para se especializar em certas áreas, como você dá aula numa especialização de transformadores, né? Então, a ideia do podcast é que nós possamos ter esse network, trazer esse conhecimento e também apontar um caminho, né? O caminho é esse, né? Você tem que tomar esse caminho. Excelente, professor. Professor, fala dos seus contatos, fala das suas redes agora. Como as pessoas te acham, onde tem conteúdo muito... Ó, pessoal, tem conteúdo muito bom. Vídeos no YouTube do professor Magno, detalhado mesmo, né? Fala aí das suas redes. Professor, no YouTube eu tô com o canal de Engenharia, Energia, tá lá, pode buscar por Magno Soares, aí pode digitar na frente transformadores, já vai aparecer meu canal ali para vocês. Eu tenho ali um pouco mais de 40 vídeos sobre transformadores, máquinas elétricas, sistemas elétricos de potência, falo de transitórios, de ensaios, de tudo, professor. Tem um pouquinho de experiência em cada coisa aí, já pisei em vários ramos da engenharia. E aí no LinkedIn, meu perfil lá tá como Magno Soares, ali eu publico um pouco sobre questão técnica, também um pouco de questão de como que eu ando pro setor. A ideia também é inspirar os novos colegas a trilhar caminhos aí parecidos. Então eu uso esses contatos, né, como o LinkedIn, que tá ali como Magno Soares, publicar a questão do dia a dia também, para incentivar as pessoas a correrem atrás, a buscar, a se especializarem, professor. Joia. Esses são meus contatos aí principais que vocês podem entrar em contato. Tá certo. Professor Magno, muito obrigado por compartilhar esse conhecimento, essa experiência que nós tivemos aqui, vendo que descarga parcial não é um ensaio somente, mas é uma ferramenta de diagnóstico, né? E quero te agradecer por estar conosco aqui, por compartilhar todo esse conhecimento, e você que nos está assistindo, que isso possa te ajudar no seu crescimento profissional, na sua carreira também, e continue nos acompanhando aí, vamos ter outros conteúdos, mas quero te agradecer, professor. Obrigado, por todo esse conhecimento que você deixou aqui, né? E aí o 60 Hz é isso. É um bate-papo de conhecimento técnico com especialistas para te trazer conhecimento e crescimento profissional, ok? Então, siga nas nossas redes, no Instagram, 60 Hz Podcast, e você vai estar acompanhando esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, professor. Até a próxima.